bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E ultimamente eu estou me permitindo desenhar. E eu tô me permitindo tanto desenhar que meio que virou uma regra. Então eu determinei comigo que pelo menos uma vez no dia eu vou fazer um desenho aleatório, sem perfeccionismo, uma coisa bem orgânica, bem, vamos ver no que vai dar. E no vídeo de hoje vocês vão ver aí eu tentando desenhar o Homem-Aranha versão fofo. Eu comecei com um círculo, que é a base. Eu fiz um meio círculo embaixo e emendei, que deu esse formato aqui de cabeça. Depois eu venho com uma régua circular, aquela que dá pra flexionar, e faço os olhos dele. Eu achei que tava certo, mas quando eu tirei, eu falei, gente, o olho dele tá esquisito. Eu pensei, se eu deixar um olho maior e outro menor, ele vai ficar com uma expressão ou de doido ou de atordoado. Não era a intenção era fofa. Então eu realmente dei um jeito para que o olho dele ficasse certinho. Aí eu venho fazendo a parte dos detalhes do Homem-Aranha e eu confesso que eu fiquei muito em dúvida se essa linha tava muito grossa. Eu acho que se fosse uma linha um pouquinho mais fina, ó, aqui tá 2.2, eu acho que se fosse 1.5 ficaria melhor. Mas eu, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo e deixando as coisas acontecerem e tentando afastar de mim o máximo possível qualquer sentimento de perfeccionismo, porque não combina, não dá pra fazer perfeccionismo. Porque até um desenho ficar bom, você passa por todo o processo de rascunho, esboço, e quanto mais solto for o seu esboço, mais facilidade você tem de desenhar. E aí não combina, sabe? Então, por essa razão que eu tô me obrigando a desenhar todos os dias. Porque aí eu acredito que eu vou fazendo, aos poucos, eu vou entendendo esse processo do rascunho. Porque um desenho feio, ele faz parte do processo do desenho bonito. Ninguém não, eu não vou falar ninguém, porque tem umas galera aí que faz aí sem rascunho, uns traçados e já sai tudo, mas não é o meu caso. Aí aqui, né, eu fiz toda a parte de estrutura do corpo, até então eu queria ele agarrado na teia, mas ao mesmo tempo eu queria ele pequeno. Aí eu achei que tava muito grande esse corpo, e eu acho que realmente tava. Então, de primeira eu tentei contornar e encontrar a estrutura que eu queria do corpinho dele, né, que era assim. E aí depois que eu fiz isso, eu tinha a estrutura do corpinho dele, eu percebi que tava muito grande. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou diminuir isso. Aí eu vim com laço, peguei toda essa parte do corpinho, mais a parte da perna. E aí eu diminuí o corpinho dele e encaixei ali, achei que ficou melhor. Aí aqui, a partir daí, eu comecei a tirar os excessos de traços, né, e ver realmente o que eu queria aqui. Aí aqui eu comecei a fazer a parte da dobra da perna e diminuir mais ainda a perninha dele. Na verdade eu deixei a perninha dele mais dobrada pra dentro, porque na minha cabeça ficava um efeito muito mais bonitinho. E sim, eu acho que eu acertei, sabe, na escolha. Eu acho que eu acertei. Esse negócio de posição, eu sinto que eu acabei deixando ele exatamente do jeito que eu queria. Aí aqui o que eu tava fazendo? Aqui era a parte do rascunho, mas aqui eu ainda tava limpando os traçados e a linha, então eu vinha com a borracha e tirava aqui os excessos, limpava, né, o excesso de linha, para eu conseguir ter uma visão mais aberta de como que tava ficando as coisas. E aí eu fui fazendo os acabamentinhos, aí eu já tasquei ali uma teia, para eu saber, né, ter uma noção melhor de como que tava fazendo essa divisão. E quando eu fiz a teia, eu percebi que a perna estava um pouquinho torta, então eu comecei a apagar as linhas e ajeitar para tentar fazer com que uma perna ficasse o mais semelhante à outra e não ficasse tão torto. Depois disso eu fui limpando mais ainda os traçados, como vocês podem ver aí, e aí eu fui fazendo esse acabamento, e aí eu fui fazendo os detalhes de braço e perna no sentido de contorno. Aí a dobrinha da perna tinha que ter, e aí eu falei, cara, como que eu vou colocar essa dobrinha? Tasquei ali um risquinho, que eu achei que era o suficiente, e agora de fato eu venho com a parte da personalização, né, do corpo. No caso, a roupa do Homem-Aranha. Aí eu fiz a luva, fiz a parte do sapato também, que todos vão ter esse detalhe do braço, da teia. E aí, gente, de tudo que eu fiz, a parte mais difícil foi a aranha.
Olha que absurdo. Eu fiquei chocada. Aqui ficou parecendo uma formiga. Aí aqui eu tasquei ele um monte. Aí ficou tudo desproporcional um lado e o outro. Falei, gente, isso aqui não tá bom não, hein? Tem alguma coisa errada aqui que não tá certa. Aí eu tentei de novo. Nada ficava bom, ficava desproporcional. Pra mim tava muito mais parecido com uma formiga do que de fato uma aranha. Aí aqui também não deu certo, eu fui apagando. Aqui eu achei que ficou legal. Aqui assim, ó. Mas mesmo assim não tava 100%. Aí eu apaguei e tentei fazer mais a parte de cima. Aí quando eu fiz a parte de cima, miou. Falei, cara, não tá ficando legal. Falei, quer saber? Eu vou clonar o que ficou mais ou menos, jogar pro outro lado e ajustar isso aqui. E aí foi isso que eu fiz. Aí eu vim aqui com o laço, recortei a parte do centro da aranha, né, do corpo da aranha, diminuí ela, apaguei porque eu precisei clonar para fazer isso aqui, ajustei bonitinho tanto o corpo dele quanto a aranha ali, um pouquinho menor. E aí depois eu vim ajustando as patinhas. Eu não sei dizer, eu acho que não ficou uma, ainda assim não ficou uma aranha 100%, mas eu acho que com o que eu tinha, o espaço que eu tinha, o que eu podia fazer, foi o melhor que eu consegui fazer. Aí o que eu fiz? Falei, já que essa aranha não tá 100%, né, não tá uma coisa que a gente olha e fala, caraca, essa é a aranha do Homem-Aranha, né, tipo assim, do desenho. Aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu não vou pintar toda a roupinha dele de azul não, porque eu ia pintar ela toda de azul. Eu peguei essa partezinha aqui onde tava a aranha, delimitei com uma blusa. E aí eu fui fazer todos os detalhes aqui de teia de aranha. Fui fazendo e aí eu coloquei mais efeito. Aí ele meio que ficou concorrendo com o desenho da aranha. Mas aí eu achei que deu uma camuflada. Porque realmente a aranha ela não tava apresentável. Aí eu vim com azul, né? Eu vim com azul aí, vim com balde de tinta. Depois eu venho com a parte do vermelho. Vou colocando aí. Eu tentei preencher o máximo possível com balde de tinta. E depois eu só vim realmente fazendo a parte dos acabamentos, porque realmente ia me dar mais trabalho do que se eu tivesse preenchido com balde de tinta. Aí eu fiz a parte da roupinha também, que não tem segredo. Fiz a parte da luva e da perninha, eu achei ele bem fofinho. Comenta aqui de 0 a 10 que nota vocês dão para grau de fofura. E ainda vim com rosinha bem clarinho, fui preenchendo esse espacinho aí. E aí, ao invés de eu esfumar ele manualmente, eu esfumei ele com a parte dos filtros para deixar bem sutil, pra gente ainda conseguir ver a parte, sabe? Aí eu deixei, ó, bem diminuído pra gente ver esses pontinhos pra ficar um pontinho a mais. Aí já como eu já tinha feito isso, eu vim com a parte da sombra, né, que seria a parte do azul. A parte do vermelho eu né, foquei mais na iluminação e do azul da sombra, inverti, porque desde o começo eu já tinha esse plano, e aí eu coloquei, encaixei ali na folha. A minha intenção é preencher todas essa folha aqui com vários personagens, então vocês podem comentar aqui qual personagem vocês gostariam de ver eu desenhando. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.